Eu, quando iniciei esse delivery, eu cheguei para os meus amigos e falei, gente, eu acredito que por um ano não vou mais sair com vocês. Sabe por que a maioria das pizzarias não dão certo? Porque na primeira dor do crescimento, o dono desiste. Realmente, você vai se sentir cansado, vai errar pedido, muitas vezes vai se sentir sozinho, mas tudo isso faz parte do processo de crescimento. Fala pessoal, aqui é Caio do Vivendo de Pizza. No vídeo de hoje quero falar sobre um tema que não é tão abordado no nosso meio, mas que ele é extremamente essencial, que é a dor do crescimento. Nós precisamos parar para refletir um pouquinho nesse tema, porque muitas das vezes você tem tudo, você tem total capacidade, você tem investimento, você tem tudo que é necessário para poder fazer a pizzaria, seu delivery dar certo. Mas um ponto acaba te atrapalhando, que é não entender o processo do crescimento. E essa dor pode acabar te paralisando. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, com vocês, né? Porque eu tenho passado por isso, passei por isso logo no início, e dizer para vocês aqui durante esse vídeo que é um grande desafio, mas ele é extremamente necessário para que cada um de nós consigamos ter uma empresa consolidada, forte e gerando lucro para que a gente consiga crescer a cada dia. Você que está começando a sua pizzaria delivery ou está pensando em começar uma, muitas das vezes a primeira coisa que vem como dor no processo de crescimento é a insegurança, né? A gente precisa passar por essa barreira da insegurança. Qual a insegurança? Será que vão gostar da minha pizza? O que vão dizer sobre a minha pizza? Será que eu vou ter conhecimento necessário para poder fazer ela chegar a mais pessoas? Então, a insegurança, ela realmente é um problema, tá? Mas tem como ser combatida a insegurança. Para pensar comigo no seguinte: se fizerem você ir para uma cidade, você ganhar uma viagem para uma cidade que você não conhece, como você se sentiria nessa cidade? Você não conhece ninguém na cidade, nunca foi nessa cidade. Como você se sentiria nessa cidade? Provavelmente, assim como eu já tive uma experiência real, eu fui para uma cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém nessa cidade, e eu simplesmente me senti completamente inseguro. É claro que no nosso tempo é um pouco mais fácil, porque a gente tem internet, né? Mas vamos refletir sobre o que eu quero trazer aqui hoje, que é o seguinte: se a gente está em um local que a gente não conhece, a gente não tem conhecimento, isso traz uma insegurança muito grande. Então, essa fase da insegurança, no início geralmente, que é aquela falta de conhecimento, ela precisa ser combatida como? Pela busca do conhecimento. Então, por que muitas vezes a pessoa não consegue crescer? Porque ela se sente incapaz. Fala, não, os outros conseguem, mas eu não consigo. Tem crenças limitantes. Entenda uma coisa: conhecimento está disponível para todos. Muito conhecimento está de graça, alguns têm que ser pagos, não tem problema nenhum, mas o conhecimento está disponível na nossa época, né? A internet tirou uma barreira gigantesca da geração, por exemplo, dos meus pais para a minha. Então, hoje eu consigo ter uma pizzaria rodando porque eu consegui buscar esse conhecimento da internet com pessoas que eu nunca teria contato se não fosse a internet. Então, nós precisamos entender que a insegurança, ela é normal, mas o que não é normal é continuar inseguro. É necessário buscar conhecimento. E saiba, para todo problema há uma solução. Então, se está com problema nisso, não sei fazer isso, tenha certeza, tem como resolver isso. Então, busque o conhecimento para tirar essa insegurança e você poder crescer. Uma segunda dor é as comparações, né? No início da nossa delivery, nossa pizzaria, geralmente as pessoas comparam muito, né? Ah, sua pizza é melhor
ou pior do que fulano de tal, da pizzaria de tal. Ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E isso nós precisamos saber lidar. A gente precisa entender que sempre vai ter pessoas que fazem algo melhor do que nós. E qual é a nossa atitude diante dessa situação? Humildade. A gente precisa entender que a gente precisa aprender a cada dia, precisa melhorar a cada dia a situação. Então, diante dessa segunda dor, que é a dor da comparação logo no início, a gente precisa saber lidar. Como? A gente precisa ter humildade, principalmente humildade, para ouvir o feedback das pessoas, entender, será que realmente o que essas pessoas estão falando é verdade? Por mais que você coma a sua pizza e fale, nossa, é maravilhosa, mas se muitas pessoas estão falando a mesma coisa, será que não é verdade? Será que eu não preciso melhorar? Só para vocês terem ideia, desde a primeira vez que eu fiz a pizza na minha vida, até hoje eu já mudei em torno de umas 15 a 20 vezes a forma como eu faço a pizza. Tipo, mudo uma coisinha ali, outra coisinha aqui, um processo ali, um ingrediente aqui. Então, a gente tem que estar sempre buscando o melhor, né? Então, as comparações, elas são normais, tá? E depois é continuar comparando. Os amigos comparam, os familiares comparam, então os próprios clientes comparam. A gente precisa saber lidar com isso, tá? A gente precisa fazer o nosso melhor com o que a gente tem e ter a humildade de caminhar cada vez mais na busca do conhecimento para melhorar os nossos produtos na nossa pizzaria. A terceira dor que todo empreendedor no ramo de delivery de pizza passa é a solidão. E realmente isso acontece, não tem jeito. É muito bom se você é casado, se sua esposa está do seu lado, isso é maravilhoso, porque isso acaba tirando um pouco esse peso da solidão, né? Mas caso você não seja casado, seja solteiro ou enfim, precisa entender que a maioria das pessoas não vão entender a sua cabeça. Não vão entender. Não vão ver como você vê a situação. Não vão acreditar como você acredita. E entenda uma coisa, você precisa acreditar. Porque se você não acreditar, como é que sua empresa vai para frente? Então, a maioria das vezes, empreendedorismo, ele é solitário mesmo. E precisa ser levado da melhor forma possível, porque é na solidão, muitas das vezes, que a gente vai refletir. A gente vai refletir quem nós somos, por que nós estamos fazendo isso, para quem nós estamos fazendo isso, qual nossos objetivos de vida. Então, às vezes é necessário estar sozinho. Às vezes é necessário a gente ter esse tempo de reflexão para que a gente consiga evoluir de dentro para fora. Então, uma coisa que precisa estar claro aqui: você quer empreender com pizza? Muito bom, mas saiba, vai ser solitário, tá? E, inclusive, já emendando com a próxima dor, é o cansaço, né? Nós sabemos que trabalhar à noite, trabalhar qualquer hora cansa, né? Se trabalhar à noite parece que cansa um pouco mais, né? Que a gente acaba chegando em casa já meia-noite, indo dormir quase 1h da manhã. Então, isso eu tô falando na minha cidade, né? Não sei na cidade de vocês, se vocês estão numa cidade grande, geralmente é muito mais demorado para chegar em casa. Mas o cansaço, ele precisa saber lidar, tá bom? A gente precisa saber lidar com o cansaço. De que forma? Cuidando da saúde. A gente não pode chamar cansaço de meu amigo e achar que é normal e falar, não, venha meu cansaço, você é meu companheiro diário. Não, porque senão esse cansaço vai te matar. Mas a gente tem que saber que a vida de um empreendedor no ramo de pizzaria delivery é muito cansativo. É muito cansativo. E para poder conseguir lidar diariamente com isso, é necessário cuidar da saúde, tá? Provavelmente vocês devem ter percebido que minha voz está um pouco diferente. Essa semana eu fiquei doente, durante o período. Inclusive, até um dos motivos que eu não estou gravando vídeo esses dias.
estou conseguindo fazer agora, mas a gente precisa cuidar da saúde, precisa fazer academia, beber bastante água. Comer pizza todo dia? Não. Apesar de que é uma tentação, né? Mas a gente precisa cuidar da saúde. Entender que a saúde ela é primordial na nossa vida, tá? Então, o cansaço ele vai vir, é certeza que ele vai vir. Então, precisa aprender a lidar com o cansaço. Então, lidando com ele, cuidando da sua saúde, com o tempo, acaba melhorando essa situação, tá? A quinta dor que eu venho trazer aqui para vocês, a dor do crescimento, ela é uma das mais importantes, tá? Precisam ser levadas em conta, que é a renúncia. Aqui, na verdade, é que separa homens de meninos, né? Na linguagem aí de todo mundo, é que separa de quem vai dar certo e quem não vai dar. Porque a maioria das pessoas não querem renunciar. Não quero faltar aniversário, não quero faltar casamento. Mas aquela saída da galera à noite, no final de semana, eu não quero. Então não é pra você. Eu, quando iniciei esse delivery, eu cheguei pros meus amigos e falei, gente, eu acredito que por um ano não vou mais sair com vocês. E literalmente foi um ano, sem sair com ninguém. E foi até engraçado, foi um ano quase certinho que a gente voltou a sair depois que eu consegui estabilizar um pouquinho mais o delivery, eu consegui ter mais algumas folgas, só que assim, no início é renúncia total, até hoje é. Quantos casamentos eu perdi formatura de amigo, mas só que assim, o que nós estamos gerando? Nossa empresa ela está gerando o nosso sonho. Então, a gente precisa entender que a renúncia ela faz parte diariamente da nossa vida. Não adianta renunciar ao comodismo o tempo todo, renunciar ao nosso medo, e com medo mesmo. Então, muitas das vezes nós vamos precisar renunciar a coisas que nós mais queremos pelas coisas que nós precisamos. Então entenda, o processo de crescimento, uma das dores é a renúncia. E ela é extremamente importante, ela é extremamente essencial para o nosso crescimento. Só que todo mundo, quando começa a crescer, a gente acaba tendo uma virada de chave, né? Chega um momento que a gente continua tendo a dor do crescimento diariamente, mas chega um momento que tem uma virada de chave, que as coisas começam a mudar. Então, aquelas renúncias, como eu falei no ponto anterior, elas já não precisam ser tão agressivas, tá? Mas elas são necessárias no início. Chega um momento que muda as coisas. Mas até chegar esse momento, chegar no ponto B, para sair do ponto A para chegar no ponto B, existe todo um processo de crescimento. Ele precisa ser passado, precisa ser vencido da forma correta. E vale a pena. Todo esse processo vale a pena. Dizer para vocês que não é fácil, tá? Eu nunca mostrei para vocês lá fora, mas aqui talvez dê para ver um pouquinho. Todos os dias, quando a gente estava construindo aqui, no início eu não tinha dinheiro para poder pagar o pintor. Ou seja, quem pintou foi eu que pintei. Se ficou bom, Deus sabe. Mas eu que tive que pintar. E qual foi o detalhe? Eu lembro exatamente, todos os dias, não tinha um dia que eu não queria desistir. Eu lembro que eu pegava o pincel e falava, pra que eu tô fazendo isso aqui, cara? Eu sinceramente queria desistir todos os dias. Eu lembro até que um amigo meu veio me ajudar uma vez. Eu falando com ele, falei, cara, eu quero desistir disso aqui, cara. Isso aqui não é pra mim, não. Porque é um processo muito doloroso no início. É muito doloroso. E parece que, nossa, isso nunca vai passar. Quando você tá dentro do processo, parece que nunca vai passar aquilo ali. Mas eu garanto uma coisa, se você persistir da forma correta, sendo honesto,
fazendo o que tem que ser feito, vai passar. E você vai começar a desfrutar coisas maravilhosas com o seu trabalho, com a sua empresa. E o seu crescimento vai ser uma bênção para você e para aqueles que vivem com você, para sua família, para os seus amigos e para os seus funcionários e para a sua sociedade aí também. Então é isso, pessoal. Quis trazer para vocês uma reflexão, porque eu acredito que é necessário, principalmente vivendo no nosso país. É um país maravilhoso, o nosso Brasil, mas é um país muito difícil, a gente sabe que é muito difícil. Então a gente precisa entender esses pequenos detalhes, sabe? E entender que é essencial para a vida do empresário, a vida do empreendedor, e saber que vai passar. Precisa persistir e vai passar, tá? Desejo sucesso a todos vocês. Vou deixar alguns vídeos aqui para vocês assistirem. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like e deixe seu comentário do que você achou do vídeo até aqui. Valeu, gente. Até a próxima.